a gente segue cobrindo a visita de Pedro Vaca Villarreal, o colombiano que lidera a Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, filiada à OEA, Organização dos Estados Americanos. Se eu falo agora algo que pode parecer uma sopa de letrinhas, a situação é a seguinte: o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, um instrumento que organiza juridicamente e estabelece diretrizes para uma série de países da América Latina, do Caribe, de todas as Américas, de todo o hemisfério. É basicamente um instrumento da Organização dos Estados Americanos quanto ao judiciário e quanto a um acordo comum de direitos humanos na região. Sob a Organização dos Estados Americanos, a gente tem a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Como o nome já indica, direciona-se precisamente à pauta dos direitos humanos. E ali embaixo dela está a RELE, a Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão. Um enviado especial, como eu dizia, Pedro Vaca Villarreal, está no Brasil. Ele segue aqui até o dia 14 e entrevista uma série de pessoas no país, incluindo os ministros do Supremo Tribunal Federal, membros dos 3 poderes, Ministério Público e pessoas que dizem-se vitimadas por repressões aos seus direitos, em destaque a liberdade de expressão. O relatório é relevante. Vem em um momento onde o clima internacional parece pautado pela agenda do presidente americano Donald Trump. Um momento no qual Elon Musk agora ocupa o Departamento de Eficiência Governamental, o bilionário que antes já teve rixas com o Brasil envolvendo sua própria companhia, a rede social X, quanto à liberdade de expressão. A Organização dos Estados Americanos é majoritariamente financiada pelos Estados Unidos e, no momento em que ocorre essa visita, também escolhe seu próximo secretário-geral, com um homem que visitou Trump meses atrás, o ministro das Relações Exteriores do Paraguai, no páreo para chefiar a organização. E o destino desse relatório, o destino dessa visita, pode estar atado a como o Brasil é interpretado no exterior em termos de direitos humanos e liberdade de expressão. Esse relatório pode ou legitimar ações que ora acontecem por parte do Supremo Tribunal Federal como, de fato, algo necessário para a proteção da democracia, ou colocar o Brasil numa posição onde os direitos humanos e a liberdade de expressão são questionados no país, algo reconhecido publicamente por um órgão de magnitude internacional. Então, houve uma reunião recente com o Supremo Tribunal Federal e a gente tem aqui o que vem do STF. Essa é a nota que vocês veem a meu lado da Corte. Eles discutiram tanto o 8 de janeiro quanto outros assuntos, incluindo o banimento da rede social X. A gente tem aqui a nota, eu passo com vocês por alguns dos trechos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, e o ministro Alexandre de Moraes receberam na segunda-feira. Ontem, a nota veio à noite, eles receberam ontem à tarde, o relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Pedro Vaca. O ministro Barroso iniciou a reunião contextualizando o conjunto de fatos ocorridos no país que colocou em risco a institucionalidade e exigiu firme atuação do Supremo. Entre esses fatos estavam incluídos discursos de parlamentar que defendia a agressão a ministros do Supremo, juntamente com inúmeras ofensas e situações de risco democrático, como a politização das Forças Armadas, os ataques às instituições, além do incentivo a acampamentos que clamavam por golpe de Estado. Esse conjunto de fatos resultou nas invasões dos prédios dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023. Ele fala, então, sobre o que foi revelado quanto a um suposto golpe de Estado e, de forma destacada, o ministro Alexandre de Moraes participou da reunião. Ele que esteve no cerne do imbróglio entre Musk e as ações do Supremo Tribunal Federal e, é claro, foco de atenção renovada no exterior. O ministro Alexandre participou da reunião a convite de Luiz Roberto Barroso, o presidente da Corte, em um contexto normal, a princípio, não participaria. Para entender mais a respeito do assunto, eu volto a conversar com ele, que deve ser uma das pessoas ouvidas até quinta-feira, pelo Pedro Vaca Villarreal, que lidera a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ou melhor dizendo, lidera a delegação que ora visita o Brasil. A gente fala com o professor André Marcília, ele que é jurista, professor de Direito Constitucional, foi o primeiro advogado no inquérito das fake news e é também fonte primária nessa história, afinal participará ali da visita. Temos o doutor? Temos então. Boa tarde, doutor. Consegue me ouvir bem? Eu ouço bem, Marcos. Prazer estar aqui contigo. Cumprimento toda a audiência. Sempre um prazer. Bom, doutor, primeiro eu queria conversar com o senhor a respeito da nota que veio do Supremo Tribunal Federal. De forma incomum, o ministro Alexandre de Moraes foi convidado pelo presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, para participar do encontro e eles fizeram, segundo a nota, uma contextualização abrangente a respeito do que eles entendiam como um plano de golpe de Estado. Falaram a respeito também, de forma aprofundada, sobre como haveria uma ameaça institucional ao Brasil. Claro, o que foi divulgado à imprensa é muito limitado, mas qual o balanço do senhor a respeito da nota à hora divulgada? Olha, o balanço a respeito da nota é que diz muito o STF ter feito uma apresentação ao relator defensiva,
né? Então, quando o STF se coloca na defensiva, se defendendo, tentando explicar ou justificar, enfim, os atos do dia 8, ou que houve um assassinato, etc., ele também acaba assumindo que, então, houve, de fato, uma reação desmesurada em relação à sua atuação constitucional, né? Me parece que se uma corte está injustamente sendo atacada, dizendo-se que ela não se comporta de forma constitucional, ela simplesmente teria de ouvir mais do que falar. Mas no momento em que ela se coloca defendendo-se, ela assume também que realmente cometeu os atos. Se houve justificativa para ela cometer esses atos, isso não tem a ver com a relatoria, não tem a ver com a OEA. O que tem a ver com a OEA se a reação do Estado foi desmesurada, se a reação do Estado foi excessiva, porque o Estado não pode reagir no mesmo tom que ninguém, justamente porque ele detém o monopólio da força. Um Estado sólido e um Estado democrático age nos termos da lei, sob qualquer circunstância. Então, esse me parece um ponto relevante. Agora, um outro ponto relevante que eu deixo é que, tirando de fora essa questão do dia 8, tirando de fora essa questão do suposto golpe, tirando de fora essas questões todas que são ruidosas ainda, a pergunta que fica é como o STF deve ter explicado o fato de que, por exemplo, a revista Cruzoé e o seu fundador, Mário Sabino, que iniciaram os inquéritos das fake news, como é que eles ainda estão nos inquéritos? Há 6 anos dentro dos inquéritos de uma censura que foi revogada uma semana depois. Como é que o STF explicaria isso? Como é que o STF explicaria que nós temos uma crise democrática no Brasil que dura 6 anos? Como é possível? E se essa crise acabou, como eles disseram que estabilizaram o país, por que a censura ainda perdura? Tivemos na semana passada a revista Timeline, por exemplo, sendo censurada, e outros casos ainda que seguem acontecendo. Então me parece que qualquer explicação do STF em relação a esse caso fica, Marcos, mais ou menos como o desenho do Tom e Jerry, não sei se você se recorda, ele colocava a pata para tapar a água, para ela sair de um buraco, a água saía de outro. Quando ele colocava a pata no outro, a água saía em cima da cabeça dele. O STF não tem como se esconder do fato de que realmente nós temos um ambiente censório dentro do país. Doutor, ontem a gente conversava já a respeito dessa visita e um dos comentários que a gente fazia era de que conforme o Rumble o Rumble voltava a estar no ar no Brasil, a rede social que anteriormente havia sido bloqueada nacionalmente, também houve uma série de perfis anteriormente bloqueados que tiveram a oportunidade de estar no ar novamente. E quando a gente falou sobre o assunto, você falava sobre a possibilidade de que eles estivessem arrumando a casa quando vem visita. Bom, se esse era o intuito, houve uma série de medidas precisamente nessa semana que parecem ir no sentido contrário. Então a gente quer trazer algumas delas, a gente tem aqui as imagens, temos? Então, primeiramente, houve um comentário do deputado federal Eduardo Bolsonaro de que ele sofria represálias administrativas que vinham por parte da Polícia Federal, ele que é policial licenciado, devido a comentários seus na tribuna. Ao mesmo tempo em que isso ocorria, parece que o Pedro Vaca teve aí um suco de Brasil já no seu segundo dia no país, seu terceiro dia agora. Pois enquanto vinha esse comentário, também houve um comentário do programa Roda Viva, do ministro da Defesa, o José Múcio Monteiro, quanto ao 8 de janeiro. Pergunto se temos aqui na produção, vamos assistir ao clipe então. Ele falou também em um tom que não parece alinhado ao que deve ter sido discutido entre o STF e o Pedro Vaca quanto ao 8 de janeiro. Vamos lá. Devia ter uma dosimetria. Tem gente que quebrou uma cadeira, tem gente que armou esse movimento, o golpe, como você diz, se for tudo comprovado, que este pague. Que este pague. Se foi um golpe, quem organizou que pague. Agora, e aqueles que tomaram seus ônibus, estavam lá tirando foto de celular, tem os que entraram quebrando, tem os que ficaram do lado de fora. Tem todo tipo. Você não pode condenar uma pessoa, dar a mesma pena quem armou, quem financiou, a uma pessoa que foi lá encher o movimento. Foi isso que eu defendi. Agora, mas essas pessoas isso é uma decisão, Raquel, isso é uma decisão que pertence ao Congresso Nacional. Bom, muito bem, ouvimos então o ministro da Defesa e o comentário do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Primeiro, para a gente destrinchar esse caso, eu queria te ouvir sobre o caso do deputado federal. Ele disse que sofreu uma repreensão que não vem do judiciário necessariamente, mas por via administrativa dentro da própria corporação. Ele está protegido pela imunidade parlamentar nesse caso? Qual o seu comentário a respeito do assunto? Olha, Marcos, a imunidade parlamentar se tornou um negócio tão massacrado no país que a gente não sabe nem se ela existe ainda.
Mas, de acordo com a Constituição, artigo 53, é óbvio ao dizer que quaisquer palavras de parlamentares são invioláveis, civil e criminalmente. Eu até ouvi um advogado mencionar, mas administrativamente não estariam protegidas, apenas civil e criminalmente. Óbvio que se você protege o mais, você protege automaticamente também o menos. Então, também as palavras administrativamente estariam protegidas. Essa questão de se fazer um PAD, né, que é um processo administrativo contra o Eduardo Bolsonaro, me parece uma forma de se desviar do caminho da investigação criminal que está sendo feita ultimamente, foram feitas contra Van Hatten, contra Nicolas, enfim, contra deputados, e causou um desgaste no debate público, até mesmo em relação ao STF, que julga esses parlamentares. Então, o processo administrativo foi um caminho alternativo, mas tão irregular quanto, porque, primeiro, a liberdade de expressão do parlamentar é prevista na nossa Constituição como algo inviolável. E depois que o processo administrativo ele serve para quando você está usufruindo a função de servidor. Imagina só, então o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, ele que é um policial federal licenciado, mas por ser licenciado, estar da tribuna, a Polícia Federal pode abrir contra ele um processo administrativo, eu tenho que acreditar, então, que se um médico é deputado federal e da tribuna fala algo, o Conselho Federal de Medicina pode abrir contra ele um processo administrativo. Um advogado que é deputado, a OAB pode abrir um processo administrativo. Quer dizer, é o fim da picada. Claro que o processo administrativo se refere ao exercício da função durante o momento em que aquela pessoa está sendo policial federal, por exemplo, ou médico ou advogado, e não quando ela passa por estar licenciada, a exercer a função de deputado. Então, isso não apenas é censório, a meu ver, uma tentativa de silenciamento, como também um instrumento irregular e, portanto, nulo. Agora, quanto à questão do dia 8, que diz o ministro, a gente tem também um acréscimo da informação. O Daniel Silveira e o advogado Dr. Paulo Faria, bem como a Associação das Famílias e Vítimas do 8 de janeiro, ASFAV, devem ser recebidas pelo relator, então, pelo Pedro Vaca, e deve ser ouvida a perspectiva deles. A pergunta é em dois sentidos. O primeiro, ele optou, então, aparentemente optou, não sei se é uma questão de agenda também, mas pode ter optado por ouvir primeiro os ministros e depois aqueles que se dizem afetados pelos atos do Supremo Tribunal Federal. Em um processo, comumente se ouve a vítima primeiro e depois o acusador. Essa ordem tem alguma coisa de diferente ou tudo normal na opinião do senhor? E, em segundo lugar, é uma medida que chega a causar alguma, não digo espanto, mas tem sido incomum que esse tipo de situação ocorra. Um momento onde ele, visitando o Brasil, venha a ouvir pessoas que têm sofrido ostracismo da vida pública, têm sofrido, então, a estigmatização na imprensa. O quão relevante é que ele vá ouvir essas pessoas, o que, confesso, para mim foi uma surpresa. Pois é, eu também acredito que o STF sequer deveria ser ouvido. Os ministros do STF sequer deveriam ser ouvidos, sobretudo o ministro Moraes, que é o relator de 90% daquilo tudo que hoje se chama de censura no país. Então, quando você ouve os ministros, ouve primeiro os ministros, você impede, você já, enfim, de alguma forma subverte o processo legal. Isso não é um processo, a gente precisa lembrar que isso é um relatório. Então as pessoas falaram assim, é importante ouvir todo mundo, é importante ouvir todas as partes. O problema é que, ao ouvir o STF, ele deixa de ouvir um monte de gente que ficou de fora dessas reuniões. E, ao ouvir o STF, ele está ouvindo, claro, uma versão que é branca, vamos dizer assim, né? Não há nenhuma razão em se ouvir alguém que está sendo acusado de vitimar os outros. Você precisa ouvir as vítimas. Se você vai para uma guerra, você ouve os soldados que foram atingidos, e não os soldados que, enfim, atingiram. Me parece que aqui subverte-se a lógica. Não é um processo legal em que você precisa ouvir todo mundo, em que precisa ter contraditório, é a formação de um relatório. Mas, se você quiser deixar, então, tudo dentro do contraditório e fazer como se fosse um processo legal, então, primeiro, você precisa ouvir todas as partes, e não apenas algumas escolhidas, como está acontecendo, e precisa dar a todas as partes o mesmo tempo. Né? Não apenas o STF foi ouvido antes, mas o STF foi ouvido por 1h30 ontem.
enquanto as partes e as associações terão 5 a 10 minutos, todas elas, e os parlamentares hoje a mesma coisa. Isso subverte um pouco a lógica de qualquer, enfim, paridade de armas entre os ouvidos. E, doutor, uma das coisas que eu também gostaria de perguntar para o senhor é, claro, o senhor tem se disposto a falar a respeito da liberdade de expressão e, claro, uma pauta pela qual o senhor tem carinho e tem, de fato, militado por essas ideias de manutenção da liberdade de expressão, tanto em termos da Constituição brasileira, quanto em termos da relevância dessas ideias no debate público em geral. Entretanto, nesse momento eu queria entender, por benefício do público, e aqui a gente tenta ser uma plataforma onde todo mundo possa vir para receber perspectivas interessantes e para ouvir a verdade no melhor da nossa capacidade sem militância político-partidária. Ouvindo agora o senhor como especialista e professor de direito, qual seria o argumento mais contundente, o argumento mais legítimo? Por outra perspectiva, qual seria o argumento que poderia, de fato, legitimar o que acontece no Brasil, seja devido ao processo legal? O senhor encontra esse argumento ou, analisando isso de uma perspectiva mais distanciada, o senhor vê que realmente, olha, a situação viola devido ao processo legal e aqui esse relatório não teria como encontrar algum tipo de legitimação das ações da Suprema Corte no Brasil? Muito difícil pensar em um argumento, fazendo aqui o advogado do STF, é muito difícil pensar num argumento que legitime essas medidas. A gente tem, acho que, 2 pontos essenciais, Marcos, de violação que não podem ser jamais negociados. Um é a competência. A competência de uma corte ou de um juiz subvertida, você possibilita criar-se um estado de exceção. Então, quando você tem um juiz escolhido, e a competência é isso. Competência é você distribuir o processo por sorteio. Mas quando isso não acontece, quando a competência é sempre do STF e sempre do mesmo relator, isso gera uma escolha de quem vai julgar. E essa escolha fere e possibilita a criação desse estado de exceção. Então isso é muito grave. Estado de exceção é exatamente aquilo que se tem em regimes autoritários ou em regimes que não são democráticos. Eu acho que um outro ponto que é relevante, e pouca gente fala, é a manutenção das pessoas, dos investigados e das investigações dentro desses inquéritos. A gente não tem fim para isso. Ninguém sabe exatamente até quando está sendo investigado, ninguém sabe se já deixou de ser investigado e quando deixará. Então, esse estado de coisas, agora, por exemplo, a gente falou, alguns perfis foram reativados, mas essas pessoas seguem investigadas? Não seguem, foram reativados, então acabou o processo segue, por que estão sendo investigadas? Essa insegurança emocional, até mesmo, dentro do ambiente jurídico, faz com que a gente não possa legitimar jamais. O ambiente jurídico, ele serve para tranquilizar e pacificar os ânimos, e não para criar atrito. Então, eu acho que esses 2 pontos demonstram o estado de coisas. O grande argumento do STF é: nós tivemos um momento de exceção democrática dentro do país. Me parece que esse ponto não é defensável, porque ainda que nós tivéssemos tido um momento de exceção à democracia, um momento de tentativa de golpe, etc., ainda assim a Constituição precisa servir como parâmetro. Se a Constituição deixa de servir como parâmetro, nós abandonamos, portanto, o texto coletivo, que foi feito pelo Constituinte, e passamos a obedecer à interpretação pessoal ou à cabeça de determinados juízes. Isso é tudo o que uma democracia não é. O texto legal, o texto constitucional deixar de ser obedecido em nome da coletividade e a visão pessoal de determinados juízes ser obedecida. Se nós entramos nisso, para combater uma exceção democrática, nós criamos outra. Isso é intolerável de todas as formas. Bom, perfeito. Muito obrigado, então, doutor. Sempre um prazer receber o senhor. O doutor André Marcília vai conversar ele próprio com a comissão a Relatoria Especial de Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Aí eu falava de uma sopa de letrinhas no início do bloco, de fato é até pra gente querida com o assunto. Ele vai ser ouvido, então, na quinta-feira e seguimos acompanhando os desdobramentos da visita com o senhor. Muito obrigado novamente por nos ceder o tempo, doutor. Eu que agradeço, Marcos. Um abraço.